versículo de número 1 em diante, ali até o 8. Todos acharam? Talvez a minha tradução é tonta, ser um pouco diferente, mas vocês vão conseguir entender o raciocínio. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Vou ler o 3 novamente. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento da água. De tempo em tempo, o anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, e quando estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, pega a tua esteira ou a tua cama e anda. Amém? Toma seus assentos. Vim relutando igual o Dom Pedro, disse: Senhor, essa mensagem é para um culto de quinta, cura e libertação, mas nós sabemos que o Senhor ele faz libertação no culto de ensino na terça, na quarta na sua casa, na quinta, na sexta-feira no culto das irmãs, no sábado com os jovens, no ensaio com os irmãos aqui. O Senhor ele não tem uma data para fazer a obra que ele tem que fazer. Mas aqui nós vamos meditar um pouco nesta noite quando João está falando sobre o tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia. O tanque de Betesda estava localizado quase na entrada do templo de Jerusalém. Ela tinha 5 entradas e estava localizada na entrada que entrava para o templo de Jerusalém, onde passavam os animais que iam ser oferecidos em sacrifício ali ao Senhor. E nós vamos ver aqui que João ele fala que na entrada, no caminho ali, no trajeto que se passava, numa das portas principais, havia uma multidão de pessoas doentes, enfermas, cegos, mancos, coxos e paralíticos. Tem um E, paralíticos, na minha versão. E aqui nós vamos ver que o João, quando vai nos dar esse relato, ele fala que essas pessoas ficavam ali esperando o movimentar das águas, porque tinha uma crença no passado antiga que dizia que quando essas águas eram agitadas, quando essas águas eram movimentadas, quando o anjo do Senhor descia ali e movimentava as águas, o primeiro que entrasse naquele lugar, no templo ali, naquela água, alguns estudiosos dizem que aquela água seria uma água de lavar as entranhas dos animais que seriam oferecidos em sacrifício, por ser uma água vermelha. Alguns estudiosos dizem isso, Barba José. Seria curado de qualquer enfermidade. E o interessante aqui é que a Bíblia não fala nome, nem genealogia, não fala quem é, mais detalhes desse homem, ele só fala: ali havia um homem enfermo, 38 anos, que estava nessa situação. E é sobre esta situação, desse paralítico, que nós vamos tratar alguns assuntos nesta noite, o qual João nos revela aqui através desses versículos. O Espírito Santo revela para nós através desses versículos. Sobre a vida de uma pessoa paralítica, inclusive, especialmente, desse o qual nós conseguimos ver nesta noite. Nós vemos ali que uma pessoa, quando ela está enferma, é muito difícil dela se comover, principalmente nessa enfermidade que ela estava aqui, a paralisia. A paralisia, eu creio que todos que conhecem uma pessoa que seja paralítico, né, tem alguma limitação mais grave, a dificuldade que essa pessoa tem de se movimentar, essa dificuldade que ela tem de andar, de chegar a alguns lugares, que é mais difícil do que para nós que temos essa liberdade. Nós vemos aqui um ponto principal, quando Jesus fala para ele assim: queres ser curado?
Ele fala: Senhor, não tenho ninguém que me leve até o tanque. Quando eu chego lá, alguém entra antes de mim e eu não consigo chegar lá. Aqui está mostrando a falta de ajuda familiar e social. Vamos dizer assim, vamos tentar entrar simbolicamente na vida desse homem. Vamos tentar assim nessa noite meditar, vamos simbolicamente tentar entender a situação desse homem. Era um homem que tinha 38 anos, uma idade média já. Nós podemos ver aqui que ele estava, Deus abençoe, meu pastor, sozinho, precisando de ajuda, e não tinha quem estivesse com ele ali, muito menos familiar e muito menos pessoas social. O porquê? Vamos assim dizer, como eu disse, vamos tentar entender esse paralítico. Vamos dizer que ele fosse ali um homem de família, tivesse uma esposa e um filho, e os filhos, pela situação do pai, pela situação que o pai se encontrava, vamos dizer que ele teve que sair, trabalhar um pouco mais cedo, a esposa teve que trabalhar fora, em vez de estar orientando os filhos no caminho do Senhor, cuidando da casa, cuidando dos afazeres, ela também teve que trabalhar fora para ajudar. Tudo por conta do quê? Da paralisia que esse homem tinha dentro de casa. E quando essa paralisia acometeu esse homem, não acometeu só esse homem, porque vamos dizer que ele tivesse uma família, eu creio que sim, acometeu também outras pessoas ao seu redor, essa paralisia que ele se encontrava. Porque os filhos, vamos assim dizer, os parentes que moram perto dele, tiveram que começar algumas atividades antes para manter a família, a casa, mesmo ele sendo homem, sacerdote. Eu entendi que ele tinha fé, porque se ele não tivesse fé, ele não estava esperando o movimentar das águas, então ele conhecia a lei, conhecia Deus. Então nós vemos que quando uma pessoa está paralisada, algum membro paralisado, alguma situação, ela não acomete só ela acomete também quem está ao seu redor. Vamos para o nosso espiritual agora. Quando nós estamos paralisados espiritualmente, hoje foi ministrado aqui justamente o que estava o Senhor ministrou no meu coração, transformado foi a mesma coisa. Quando nós estamos paralisados espiritualmente, quem está ao nosso redor sofre, principalmente na nossa casa, assim como os dele provavelmente tiveram que se movimentar antes. Na igreja, quando nós estamos paralisados espiritualmente, nós não conseguimos fazer o que é para nós fazermos. Nós não conseguimos sair, anunciar, pregar o Evangelho. Não damos um bom testemunho muitas das vezes. Porque essa paralisia afeta ao nosso derredor. Aí nós sobrecarregamos os pastores, sobrecarregamos os líderes, deixamos por conta do irmão Edson, do irmão Hélio, do irmão Vicente, pastor Marcos, pastor Wilson. Porque a paralisia que acomete a vida espiritual da igreja nos dias de hoje faz com que ela fique estagnada. E é aí que mora o perigo, a paralisia espiritual de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Vamos falar também aqui sobre algumas coisas aqui, a frustração e o comodismo. Meus irmãos, a frustração, que toda vez que ele estava lá deitado, que movimentava-se a água, ele tentava chegar até lá, mas não passava na frente dele. Ele acabou ficando frustrado. Senhor, toda vez que eu tento chegar lá, eu não consigo ver um, e acabou caindo no comodismo. Sabe o que significa? As coisas que acontecem na nossa vida espiritual vão nos machucando, vão nos afligindo, e nós vamos nos fechando, vamos ficando paralisados espiritualmente. Entramos num comodismo espiritual, uma semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias. Quando vemos, já estamos 6 meses paralisados dentro de casa, dentro da igreja. Porque a frustração que acontece, porque a frustração que nos acomete, muitas das vezes, faz com que nós ficamos recolhidos. Falei em frustração, não vou mais. Igreja, não. Esse jeito, pastor Marcos, esse jeito do pastor, esse jeito do pastor Wilson, irmão Érico, é muito fácil nós acusarmos do que orarmos, interceder pelo nosso irmão na causa. João diz aqui, produzam frutos de arrependimento, bondade, mansidão, perdão. Mas é muito fácil nós cobrarmos e julgarmos.
E quando essas coisas vão acontecendo, nós abrimos os nossos olhos e começamos a ver isso, nós vamos nos fechando, muitos crentes vão paralisando, vão, está vendo o que está acontecendo? Viu o que aconteceu lá atrás? Porque isso aí não muda, e acaba caindo no comodismo, deixamos de orar, deixamos de buscar, não ora mais na madrugada. Hoje tem culto, deixa eu ver que hino que eu vou louvar, põe em playlist lá, isso é legal, vou dar um exemplo. Tem uma palavra, tem culto hoje, deixa eu ver. João 3,16, Deus não muda de tal maneira, a oportunidade vai ser essa. Como o Michele falou, vamos caindo no comodismo e não perguntamos ao Senhor o que o Senhor quer que nós façamos na obra dele. Vamos ficando frustrados com as coisas que acontecem, com as coisas que nos machucam, e vamos caindo no comodismo. E quando vamos olhando para o lado, estamos longe das coisas de Deus, com raiva dos irmãos, com raiva da obra. Então conseguindo entender que a paralisia, o que ela faz? Colossenses 3:1, se vós está em Cristo, buscai as coisas que são do alto, olhai para as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, e não nas coisas da terra. Olha para cima do que você fez. Olha agora, você consegue ver muito pouco na parte de baixo quando você está olhando para cima. Não significa que você quer andar assim 24 horas, você está uma topada. É mais fácil alguém topar quando está ruim, né? Mais fácil alguém bater. Mas se você ficar olhando para cima, as coisas que acontecem na igreja, no mundo, na terra, na vida, no seu trabalho, na sua faculdade, não vai acometer, você não vai ficar paralisado espiritualmente. E quando nós estamos olhando para cima, você pode ver que o que sobra é muito pouco. A visão aqui embaixo é muito pouco, não vai chamar a sua atenção, não vai tirar o teu foco, o teu objetivo de fazer a obra acontecer, que o Senhor colocou na sua mão, na minha mão. Talvez você tenha um chamado, está estagnado, está paralisado, igual esse paralítico há 38 anos, colocando às vezes desculpa, querendo muitas das vezes fazer a justiça de Deus. E Deus não precisa que nós façamos justiça, porque a palavra de Deus diz em Salmos: o alicerce no trono do Senhor é a justiça. No momento certo, tudo que estiver irregular, tudo que estiver em desconforme com a obra, vamos prestar conta, vamos ter que prestar conta. Eu vou prestar conta, cada um do que aqui está vai prestar conta com o Senhor. Não precisamos querer tomar o cajado e fazermos a justiça, mas se nós tivermos com os olhos em Colossenses 3:1, em Cristo, no alto, a partir do momento que nós abaixamos o nosso olhar, eu começo a ver o irmão Jonathan, começo a ver alguma coisa do pastor Wilson, alguma coisa do pastor Marcos, e tiro o meu foco, e nisso a paralisia espiritual começa a se achegar aos pouquinhos, e nós não damos importância, porque eu estou irritado, porque eu estou com raiva, e nisso o meu ministério já está parado, irmão Pedro, há um tempo, porque eu não consigo tirar os olhos das coisas aqui. Claro que nós não temos que nos conformar com as coisas aqui, a Bíblia diz. Nós temos que deixar na mão do Senhor, mas fazermos o que foi incumbido para eu e para você fazer. Ele ficou frustrado porque todo mundo passava na frente dele. Ele se acomodou. E quantas vezes nós ficamos frustrados com as coisas que acontecem e nos acomodamos espiritualmente? Deixamos com o pastor Wilson. O pastor Wilson agora está chegando aí, está com garra. A esposa dele também está com garra. Vamos deixar um pouco para ele, né? Pastor Marcos, né? Vamos que Maneuzi, vamos deixar para eles. Vamos caindo na paralisia espiritual e começamos a sobrecarregar, como foi falado, as outras. Esquecemos dos nossos irmãos dentro de casa. Minha esposa, esses dias nós conversando, ontem, não lembro. Deus falou poderosamente comigo, principalmente. Às vezes nós temos a mania de falar: está passando por isso porque saiu da igreja, está passando por isso porque fez isso, porque estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. Só olhamos para baixo, acusamos. E vamos caindo na frieza espiritual, na estagnação, na paralisia, igual os carros dos irmãos que estão aqui, estão todos parados ali com o feijão puxado. Se o dono não chegar ali e tomar a iniciativa de tirar ele dali, eles se desmancham com o tempo ali, certo ou errado? Fica ali, eternidade, até se desmanchar. E assim é a nossa vida espiritual. Enquanto nós ficarmos dando trela para as coisas que o adversário vê, olha, está vendo isso, está vendo aquilo, nós vamos caindo na frieza espiritual, na paralisia espiritual,
E quando nós olhamos, queremos comprar a briga de Deus, chegar, Senhor, dá aqui esse cajado da justiça, porque o Senhor não está resolvendo aí, deixa eu rolar. E quem falou que é desse jeito? Quem falou que é desse jeito? A obra de Deus. Temos que cuidar do nosso ministério, que foi confiado em nossa mão. Temos que cuidar das almas que estão ali fora. Culto de missões e evangelismo é uma palavra mais difícil. Na virada do ano, quantas promessas fizemos? Senhor, esse ano vai ser o ano da virada. Vou ler a Bíblia, vou jejuar, vou orar, vou evangelizar, vou pegar junto o pastor Wilson, pastor Marcos, de mão dadas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vai passando os seus dias, começamos a olhar para baixo, ver as coisas que se acontecem. É isso mesmo, eu falo que no final do tempo o amor muito ia esfriar. Peraí, gente. Aí fazemos um evangelismo, prometemos um mundo fundo, fazemos um evangelismo, convidamos. Duas justificativas. O pastor Marcos foi ministrar aula com o pastor Wilson, que ele conhecia o trabalho. O pastor Elias falou: não vou poder chegar aos 46 do segundo tempo. Eu trouxe ele aqui e saímos fazer o evangelismo. Está errado, irmãos? Não estou dizendo isso. Estou dizendo assim que às vezes as coisas que vão acontecendo, nós vamos caindo na frieza e não damos importância. Não estou falando que não estamos fazendo a obra de Deus. Estou falando que às vezes algumas situações que acontecem, sei se vou, vamos ver o que aconteceu, depois como é que está. Acho que no próximo eu vou. E para a gente é normal. É normal. Só que é isso que o diabo quer. Está tudo certo. É normal, você está correto, você está correta. E nisso, a paralisia. Você fica lá, olhando, o ministério do irmão crescendo, um orando, um evangelizando, na África crescendo, pessoas sendo salvas, e nós estagnados, parados, paralisados espiritualmente. E a obra do Senhor aí fora, precisando do seu trabalho, do meu trabalho, do trabalho da Igreja Universal. Isso eu estou falando num contexto geral, meu irmão. Não é para você, não é para mim, é para todos nós que estamos aqui nessa noite. Para toda a Igreja Universal que se encontra. Desesperança ele tinha. Não tem mais jeito. Essa igreja é assim mesmo. Perdi a esperança já. Não mudou até agora. Não vai mudar mais. A paralisia vai isso mesmo. Vai tomando conta. A paralisia vai tomando conta, né, irmão Pedro? Isso aí é assim mesmo. Não tem mais esperança não. Se Deus não voltar, não sei o que vai ser daqui 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E a paralisia vai aumentando. E as dificuldades, eu vou citar todos, que um paralítico tem no seu dia a dia. Ministério parado. O homem estava há 38 anos naquela situação. E quanto tempo o meu ministério, o nosso ministério, o ministério universal, e muitas pessoas que você conhece está parado. Talvez, como disse, você teve um chamado, foi colocado algo na sua mão, foi profetizado algo sobre você, e está parado. Por eles situações, eles motivos. Perca a esperança, como disse ali. Tem igreja que pode olhar para ele e falar assim: não tem mais esperança para mim, está tudo acabado, não tem mais jeito não. O negócio está complicado mesmo, só quando Jesus voltasse. Que me falaram isso para ele, meu irmão? Se você se conformar com isso aí, tem que rever seus conceitos na palavra. Podemos se conformar com as coisas que estão acontecendo. A paralisia espiritual é pior que a paralisia física. A pessoa pode estar paralisada fisicamente. Eu conheço um rapaz, até saiu uma OBS lá na estação com o nome dele lá, Marcos, eu não vou lembrar também. O homem da conversão cristã, o homem temente a Deus, teve um AVC que ficou totalmente paralisado, só mexia o olho. Mas o homem, quando ele passou, deixava sua testemunha, o seu caráter, e mesmo lá você via ainda a presença de Deus na vida dele. Estava paralisado fisicamente, mas espiritualmente. Chegava lá, as coisas colocavam a Bíblia assim, ele ia lendo no celular ou ali, sabia fazer umas páginas para ele. Aí você vê, estava paralisado fisicamente, mas espiritualmente estava correndo muito mais do que nós, que estamos em perfeitas condições para fazer. E quando o Senhor cessou o fôlego de vida dele, pode ter certeza, pelas obras que ele apresentava, hoje o inferno está ativo. Hoje as pessoas estão lá clamando por uma oportunidade novamente de fazer, e não podem, porque já tiveram a sua oportunidade e deixaram passar. O inferno está lá hoje. As pessoas estão lá pedindo mais uma chance
mas a chance passou, porque a Bíblia fala que o Senhor vai buscar um povo de boas obras, e nós não sabemos quando vai ser essa vida, nem para mim, nem para nenhum que aqui está. Não sabemos como o Senhor vai vir buscar os nossos frutos. Por falar em frutos, quando nós vamos ali para Lucas 13, 6 e 9, vai falar que tinha um homem que tinha uma vinha, e no meio dessa vinha tinha uma figueira, e essa figueira estava sem frutos. E a Bíblia fala que esse homem veio, encontrou o viticultor ali, o vinheteiro, e falou: olha, faz 3 anos que eu venho aqui e não consigo, e não encontro frutos. Não encontro frutos, a palavra diz. Corte-a e joga fora, pois está ocupando o lugar na minha vinha, pois a vinha estava florida. Muitas vezes nós estamos na vinha, a terra está boa e preparada. Nós estamos paralisados espiritualmente e não conseguimos ver o território que nós temos para trabalhar. A vinha, a terra está fértil, mas nós muitas vezes estamos fechados espiritualmente, paralisados, e não conseguimos produzir na terra onde muitos dos lados produzem. E o vinheteiro fala: Senhor, calma, dá mais um ano, deixa eu cavar, pastor Deus, deixa eu limpar em volta, e se um ano não produzir, então sim cortamos. E assim foi. Quando nós vamos para Levíticos capítulo 19, versículo 13, de Moisés de Deus para Moisés passar para o povo de Israel: olha, quando vocês entrarem na terra prometida, toda árvore frutífera que vocês plantarem, nos 3 primeiros anos, vocês não vão colher nem o fruto dela, nem o fruto. No 4º ano, todo o fruto que ela der vai ser apresentado ao Senhor em sacrifício como as primícias. E sim, no 5º ano, vocês vão fazer o fruto dela. Então nós vemos que aquela figueira que estava lá, ela não estava servindo nem para si própria adubar, porque esses 3 anos ela vinha caindo e a própria fruta aduba. Sabe disso? Que a própria folha, o próprio fruto ali, dá uma tirada nas folhas, o próprio fruto dela aduba ela. E aquela figueira estava plantada em um lugar frutífero e não estava produzindo nada, estava paralisada. E nós sabemos, só que tem uma coisa boa, que talvez você não entendeu no começo dessa mensagem. O dono da vinha, Deus, o viticultor, o vinheteiro, o Espírito Santo que cuida e intercede. Quando nós vamos para Lucas, que eu li, a Bíblia fala assim, que o Senhor, quando ele desceu, o dono da vinha, ele veio procurar, ele não veio colher ainda, ele veio procurar. Então, se ele veio procurar, ainda dá tempo, meu querido. Ainda dá tempo de eu e você fazer a obra que o Senhor confiou. Ainda dá tempo de eu e você colocar nossas boas obras em prática, arregaçar a manga, pegar o arado e vamos fazer juntos, com a liderança, a obra que o Senhor confiou a cada um de nós. Porque nós vemos aqui que ele não veio colher. Sabe quando ele vai colher? Quando o Espírito Santo tira o fogo de vidro do meu filho Hélio, acabou o tempo. Aí sim ele vai colher o meu fruto. Apresenta suas mãos, irmão. Quais são os frutos que você trouxe? E aí, olha para a sua mão, veja quais são os frutos que está tendo hoje para entregar para o Senhor. Então hoje ainda, na mensagem, ele não veio colher, ele veio procurar. Todos nós sabemos que o figo, ele não é igual a uva, a manga que você passa, você vê uma ali, outra aqui, né mãe? Na Adrianópolis, você olha aqueles pés de manga, você vê de longe carregado. O figo, você tem que abrir as folhas e procurar, para você ver ali a fruta. Mas ainda há tempo, ele está procurando. E se por algum motivo ou outro você está paralisado, assim como esse paralítico do tanque de Betesda estava ali há 38 anos, acometido daquela situação por N motivos, por frustração, por dificuldades, por coisas que passou pela vida dele, por pessoas que às vezes podiam ajudar e não ajudaram, a frustração que ele teve, você está talvez dessa maneira, espiritualmente paralisado em alguma área da sua vida, o Senhor nesta noite quer te restaurar. Culto de missões e evangelismo é para isso, para mostrar que o Senhor tem uma obra a cada um de nós e nós somos capazes. Se Ele plantou você nesse lugar, se Ele plantou você nesta vinha, ou na vinha onde você está, é porque você é capaz de produzir frutos para a obra do reino de Deus. Amém, meus queridos?
Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Espero que tenha conseguido passar o que o Espírito Santo ministrou na minha vida para passar para vocês.